Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para a nossa aula da disciplina Psicopedagogia. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Código de Ética do Psicopedagogo, tá bom? Então, esse código de ética que foi criado, né, pensado, votado pela Associação Brasileira de Psicopedagogia, que é a ABPP, nós já falamos dela na aula passada. Ele orienta, né, ele sustenta o trabalho do psicopedagogo atualmente no Brasil, tá? Então, ele dá algumas orientações, muitas orientações sobre o trabalho do psicopedagogo no Brasil, tá certo? Então, eu espero que vocês possam ficar aqui nessa aula até o final, para que vocês possam estar entendendo um pouquinho mais sobre esse código de ética, que eu também vou deixar na plataforma para que vocês possam ler na íntegra, né, pesquisar futuramente e guardar nos arquivos de vocês esse documento que tem um valor, né, histórico, um valor documental, um valor legal para a psicopedagogia, tá bom? Então, esse código de ética, né, do psicopedagogo, ele tem o propósito de estabelecer parâmetros e orientar os profissionais da psicopedagogia brasileira quanto aos princípios que regem a boa conduta profissional e instituir diretrizes para o exercício profissional. Então, a atualização desse código de ética, o que é um código de ética, né? É um código de conduta, de regras, né? É um regimento previsto para que se mantenha em conformidade com as expectativas da categoria profissional e da sociedade. Então, ele é atualizado conforme as necessidades, as demandas sociais, as demandas também da legislação educacional, tá? Então, se vocês tiverem a curiosidade de olhar o primeiro código de ética que foi criado lá no início da década de 90, até o código de ética atual, vocês vão perceber bastante mudanças, bastante alterações, né? E que vem caminhando junto com toda essas mudanças sociais também, tá certo? Então, a gente trouxe aqui para vocês alguns recortes, né, do Código de Ética, tá? Que eu vou deixar para vocês fazerem a leitura na íntegra. Eu selecionei alguns tópicos que são mais importantes, tá? Para que vocês possam se apropriar. O primeiro deles é o capítulo 1, né, que fala dos princípios da psicopedagogia, no artigo 1º, que traz para a gente o conceito, né, ampliado do que é a psicopedagogia. A psicopedagogia é um campo do conhecimento e ação interdisciplinar em educação e saúde, com diferentes sujeitos e sistemas, quer sejam pessoas, quer sejam grupos, instituições e comunidades, ocupa-se do processo de aprendizagem, considerando os sujeitos e sistemas, a família, a escola, a sociedade, o contexto social, histórico e cultural, utiliza instrumentos e procedimentos próprios, fundamentados em referenciais teóricos distintos, que convergem para o entendimento dos sujeitos e sistemas que aprendem e sua forma de aprender. É interessante que a gente perceba que aqui, né, não fala da aprendizagem escolar, fala de diferentes sujeitos e sistemas, quer sejam pessoas, grupos, instituições e comunidades. Então, o foco da psicopedagogia é atender, né, compreender os processos de aprendizagem dos sujeitos e dos sistemas, sejam, né, individuais ou em grupo, em diferentes âmbitos, tá? Em diferentes perspectivas. E aí, a gente vai lá para o artigo 3º, que vai falar dos objetivos da atividade psicopedagógica. Nesses objetivos, o psicopedagogo tem que propor ações frente aos processos de aprendizagem, suas dificuldades, tá? Então, não é só intervir nas dificuldades, mas também propor, né, ações frente ao desenvolvimento do aprendizado, né? Aquilo também que está relacionado às potencialidades do indivíduo ou dos indivíduos atendidos. Contribui para os processos de inclusão escolar e social, e isso é um objetivo fundamental da psicopedagogia, tá? Contribuir para esse processo de inclusão.
realizar pesquisas científicas no campo da psicopedagogia, inclusive, eu já coloquei na plataforma para vocês o acesso ao site da ABPP, para que vocês possam estar lendo pesquisas científicas, né, realizadas por psicopedagogos de diferentes regiões do Brasil, tá bom? Mediar as relações interpessoais nos processos de aprendizagem com vistas à prevenção de dificuldades e ou resolução de conflitos. O psicopedagogo, ele não trabalha só com a intervenção, que é o processo terapêutico, mas ele trabalha também com a prevenção, tá? Então, a gente vai levar em consideração a necessidade de mediar relações de prevenção de dificuldades, tá certo? E aí, lá no artigo 11, né, a gente passa do artigo 3º para o artigo 11, que vai trazer os deveres do psicopedagogo. E aí eu selecionei os primeiros, né, trouxe os primeiros deveres do psicopedagogo, para que vocês possam entender um pouco sobre essas funções, né, sobre essas atribuições que cabem ao psicopedagogo. Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos científicos e técnicos que tratem da aprendizagem humana. Então, não adianta para o psicopedagogo, né, só fazer o curso de psicopedagogia e pendurar as chuteiras da aprendizagem, né? O psicopedagogo, ele precisa se manter constantemente atualizado. Precisa também desenvolver e manter relações profissionais pautadas pelo respeito, pela atitude crítica e pela cooperação. E aí eu digo para vocês, né, que não é só o psicopedagogo, são todos os profissionais, incluindo nós, pedagogos, né? Eu, vocês, futuros pedagogos. Assumir as responsabilidades para as quais esteja preparado e nos parâmetros da competência psicopedagógica. Então, as responsabilidades que cabem ao psicopedagogo, ele precisa, de fato, estar preparado, né, para assumir. Colaborar com o desenvolvimento da psicopedagogia, participando de eventos, pesquisas, publicações. Então, não é só atuar com os aprendentes, com os conflitos, na mediação dos conflitos, mas também participar, né, do desenvolvimento da psicopedagogia de uma forma mais ampla. Responsabilizar-se pelas intervenções que realiza e fornecer definição clara do seu parecer, né, seja oral ou escrito, aos sujeitos e sistemas atendidos ou aos seus responsáveis. Então, cabe ao o profissional psicopedagogo, ele está informando qual é o seu parecer, quais são suas hipóteses, porque quem está pagando pelo serviço, a instituição que tem esse profissional precisa saber, ter uma devolutiva das avaliações e das intervenções desse profissional. Preservar a identidade dos sujeitos e sistemas, nos relatos e discussões feitos a título de exemplo, estudos de caso, manter a integridade dos sujeitos que se atende, né, manter a identidade, né, preservada. Eu atendo o João, não, eu atendo o menino que tem 8 anos, tarará, tarará, tarará. Então, eu preciso fazer uso da ética profissional. E aí, no capítulo 5, no artigo 12, fala dos instrumentos que o psicopedagogo pode utilizar, né? Então, são instrumentos da psicopedagogia, aqueles que servem ao seu objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo? A aprendizagem humana. Sua escolha decorrerá da formação profissional e competência técnica do psicopedagogo, tá certo? Então, é o psicopedagogo que tem a possibilidade e a capacidade de fazer as escolhas corretas para cada caso, para cada situação, certo? Então, o psicopedagogo, ele não tem que ter todos os instrumentos da psicopedagogia, ele tem que conhecer de tudo um pouco, né? E saber que, no momento oportuno, ele vai precisar ter, ele vai precisar providenciar, ele vai precisar construir, tá certo? E lá no artigo 16, fala do cumprimento do Código de Ética, né, no parágrafo único. Constitui inobservância ética. Então, o psicopedagogo, né, o profissional, ele tem que tomar muito cuidado com situações em que podem estar indo em desencontro desse código de ética, como utilizar títulos acadêmicos ou de especialistas que não possua. Ah, eu sou mestra, eu sou doutora em psicopedagogia, mas não é, nem não diga que é.
permitir que pessoas não habilitadas realizem práticas psicopedagógicas. Cristiana, eu fiz a especialização em psicopedagogia e eu trouxe aqui esse teste, essa prova, esse instrumento que tu pode utilizar na tua sala de aula. Não pode, né? Isso é quebrar com as regras do Código de Ética. Fazer falsas declarações sobre a prática psicopedagógica, encaminhar ou desviar por qualquer meio atendimentos para si. Olhe, a Maria não vai atender mais esse mês, mas se você quiser, eu lhe atendo. Então, assim, passar a perna em colegas, ou em clínicas, ou em espaços, isso também não precisava nem estar, não era nem para estar no Código de Ética, né, gente? Porque é óbvio, né? Receber ou exigir remuneração ou vantagem por serviços que não têm efetivamente realizado. A gente precisa tomar muito cuidado, né, para não agir de forma corrupta, assinar qualquer procedimento psicopedagógico realizado por terceiros ou solicitar que profissionais assinem seus procedimentos. Então, eu só posso assinar aquilo que eu avaliei, aquilo que eu fiz intervenção, aquela situação que eu fiz intervenção, aquela situação que eu conheço, tá? Então, cabe, né, ao psicopedagogo conhecer todos esses artigos, todos esses parágrafos, esses incisos do Código de Ética, para que ele possa, de fato, compreender, né, o universo profissional e ético da psicopedagogia, tá? E aí, na aula de hoje, a gente pôde conhecer sobre esse documento, né, que é respaldado pela Associação Brasileira da Psicopedagogia, mas também por todos os profissionais, né, que assumem essa prática psicopedagógica e que entendem a importância do Código de Ética, né, para a atuação profissional, tá? Até mesmo para a validação dos seus próprios direitos. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês também realizem a leitura do Código de Ética na íntegra, que vai ficar aqui abaixo dessa aula, tá bom? E nós nos encontraremos na próxima aula, tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus e que vocês sejam muito felizes. Tchau, tchau.